Fala aí, molecada top, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Não estou ouvindo Oi, vocês, tá sir. ruim? Tudo bem? Agora eu vi a Gabi. Tá todo mundo me Bom ouvindo dia, bem? sir. Sim, agora Aí sim. sim. Bom dia, É isso. agora tá top, agora tá lindo. Tá bom. Bom dia, molecada! Ô, vamos lá, ânimo! Amanhã é feriado, bora que bora. Muita animação, felicidade nesse rosto aí, que vocês são bonitos demais, gente, tá louco? Não. Cadê vocês, que vocês não aparecem aí, pô? Deixa eu ver o rosto de vocês, vai lá, só pra ver se vocês cresceram, se a Tô puberdade mudou. comendo, sir. Tem problema, Peraí, ganha bônus quem tá comendo. Não. Tá louco, eu morrendo de saudade de vocês não aparecem aí, pelo amor de Deus. Peraí, Viu? senhor. Só o Pedro toda vez tá concorrendo carro 0 km. Agora tá Isso, dando. né, aparece. Por que tá dando ruim agora? Ó, eu quero saber, semana que vem, não quero saber, hein, já tô avisando. Semana que vem vocês vão ser obrigados a aparecer na tela. Eu vou passar uma atividade que vocês vão ter que me entregar online. Então, sinto muito, quem não aparecer já era. Ah, Não é nem obrigação, é só para mim ver mesmo a atividade, entendeu? É coisa de 10 segundos, mas eu preciso que vocês apareçam, tá bom? Tá Já tô bom. avisando aí vocês. Senhor, minha câmera vai estar quebrada. Hã? Minha câmera vai estar quebrada. Junto com a sua nota. Quero ver. Junto com a sua nota vai estar quebrada. Vai estar quebrada senhor. em 3 partes. O Muito 10 que você tirar prelinho. em 3 partes, vai tirar 3. O que é, Murilo? Não, né? Tá louco, não sei por que vocês não querem aparecer. Tudo gente bonita, linda demais. Outro nível. Não quer aparecer, Aí, senhor. poxa. Valeu, senhor. Entendi. Aí, Pedro, aí Obrigado. sim, o Pedro tá ali ó, aparecendo. Os caras colocam essas fotos dos caras que eu nem conheço, nem sei quem que é. Eu fiz o gatinho. É meu primo, senhor. Ah, então tá bom. Mas vamos ver aí a possibilidade de vocês aparecerem. É só na minha aula que vocês não aparecem? Na dos outros vocês aparecem, que eu já vi. A gente não aparece Sacanagem, nenhuma, senhor. não. Quero só ver, hein? Também não. Semana que vem vai ter um trote. É só educação física, mas é porque eu sou obrigada. Então, a biologia vai ser obrigado também agora. Eu conversei com a Gabi não. já. Não, quero nem saber. Quero nem saber. Senão vocês vão ter que me entregar a atividade. Bora lá, povão bonito. Já pega aí a mochila de vocês. Ô, Mas senhor, tem você menos tá gente hoje. melhorando? Ô, mano, hoje eu tô muito feliz, tá louco? Dos dias tudinho dessa dengue. Todo animado, senhor. Verdade, eu acordei era, vi. acordei era Por que você tá feliz, senhor? 4h45, acordei. Você né? acordou feliz 4h45. Acordei mó cedo hoje. Preparei a aula de vocês já na madrugada. Montei os slides já aqui. Falei, não, já vou adiantar logo tudo. Hoje estou muito animado. Tô animado, a vida voltou ao normal. Vamos que vamos. Coisa linda. Povo bonito, pega aí a apostila de vocês. Eu tinha deixado um exercício para vocês realizarem, não foi? Sim, sir. Vocês lembram qual que era? Não. Era o das amostras, não era Era. isso? 2 da página 309. Qual que era? Daquele hematócrito. Ah, tá. O exercício 2 da página 309. Ah, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Bom, povo bonito. Só para a gente finalizar esse exercício, né, que eu tinha deixado, quem conseguiu responder aí? Era o exercício 2 da página 309. Falava assim, o eritrócito... Não. Ah, não, é o 2, né? É o É, o dois, hematócrito. É, isso mesmo. É. O hematócrito é a percentagem que estava aí, né? É a porcentagem de sangue que é constituída de células. Tinha as amostras 1, 2 e 3, os tubos, né? Que eram ilustrados. E aí tinha uma linha tracejada deles. O primeiro tinha uma média de 45, o segundo a média 20 e o terceiro uma média 65, tá? Qual amostra provém desse indivíduo? O que vocês responderam aí? Eu não me recordo agora se a gente chegou a responder. A 3, por quê?
Ó, por que que o 3 era considerado o indivíduo que estava referente às grandes altitudes, tá? Então, você tinha lá, ele dava um exemplo para você de um cara que vivia no nível do mar, acima do nível do mar, né? Em grandes altitudes. E aí tinha a amostra 1, 2 e 3, e tinha um número de hemácias equilibrado no primeiro, abaixo no segundo e muitas hemácias no terceiro. E aí o que ele questionava era por que que essa pessoa que tinha na cidade localizada a mais de 4.500 metros, como que estaria a amostragem dela? Estaria equilibrado, um pouco para baixo ou muito hemácia? Então, aí ficava a resposta de vocês. As meninas responderam a amostra 3, foi isso? Mas aí eu queria saber o porquê. É realmente a amostra 3, mas por quê? Oxigênio, mais ou menos. Eu não sei se está certo. Né? Alguém falou, não ouvi, Mas perdão. assim, eu acho que era a Letícia que estava falando junto comigo. Oi, Lê. Perdão. Não, eu tinha falado que é por causa da falta do oxigênio, por estar muito acima, ele aumenta as hemácias por causa disso. Tá. É. Júlia, qual foi a sua resposta? Então, é mais ou menos isso, senhor, porque a gente sabe que as hemácias, ela tem um papel de oxigenação dos tecidos. Então, tá nas Top. altitudes. Aí, Muito entendeu? bem. Então, Quando a gente está na acaba- altitude e a gente precisa dessa oxigenação sanguínea, e você concorda comigo que as hemácias elas têm que se comportar um pouquinho mais ativas? Tem que estar em maior quantidade? Então, só pode ser a amostra 3, por quê? Nas grandes altitudes, gente, em virtude da baixa quantidade de oxigênio, ela tem que ter um número maior de hemácias, tá? Então, ela aumenta a quantidade de hemácias presente, tá bom? Então, essa seria a resposta aí da 2, tá bom? Então, vocês respondam aí bonitamente, porque hoje a gente começa o módulo 25, que vai falar sobre os tecidos animais, e a gente finaliza ali no finalzinho da aula, falando um pouquinho sobre os plateumintos, que tem a matéria também, que vai cair aí umas questõezinhas essa semana, tá bom? Povo bonito, eu preparei um slide lá para vocês, deixa eu pegar aqui. Esse slide está bem resumido a forma dos tecidos animais musculares, tá? Eu vou passar para vocês os slides primeiro, depois a gente volta para a apostila, que é basicamente o complemento dela, tá? Então, módulo 24, que falava sobre o sangue, né? Daqui a pouquinho eu estou mandando já esses slides aqui lá no Classroom, tá bom? Acabou a aula aqui, eu já mando lá, se vocês tiverem dúvida para estar fazendo. Então, vamos só recapitular, tá? Dentro de uma mesma quantidade sanguínea, e a gente tem ali uma média de 5 a 6 litros de sangue, nós temos as plaquetas, hemácias e os leucócitos, certo? Essa fluidez que dá para elas se locomoverem é que eu vou chamar de plasma, tá? E esse plasma é que tem as principais proteínas, as condições ali de dar essa fluidez para as células sanguíneas, tá? Os leucócitos, eles vão ser ali mais volumosos, né? As hemácias são essas que não são células, na verdade, né? A gente tem esse tipo de classificação. Até, se você tiver dúvida, ó, tem o desenho, né, que ilustra um pouquinho melhor. E as plaquetas ali sanguíneas, elas vão ter esses fragmentozinhos partidos, né? Esses menores fragmentos. Então, a gente tem aí o plasma, que eu já tinha explicado para vocês. As hemácias que não têm esse núcleo, tá? Então, é como se fossem células não verdadeiras, vamos colocar assim. Tem esse disquinho achatado, né? Contém essa coloração avermelhada, justamente por isso que eu posso chamar elas também de glóbulos vermelhos, tá? Então, hemácia ou glóbulos vermelhos seria a mesma coisa. A principal característica dela é o transporte do oxigênio. Os leucócitos já têm um núcleo, né? São maiores que as hemácias e são menos numerosas no sangue, tá? E aí eu posso chamar eles também de glóbulos brancos, que são os itens de organismo do nosso organismo como defesa, tá? Eles atuam como defesa. E as plaquetas, que são os fragmentos pequenos aí das células, tá? Essa aqui nós já tínhamos feito, né? Tínhamos respondido essa já? Sim, senhor, era infecção.
Então, beleza. Também eu acho que estava de boa. Vamos para o próximo. Módulo 25, tecido muscular. Povo bonito. Esse tecido muscular, eu vou passar algumas... Sabe aquelas orientações iniciais que eu sempre passo para vocês anotarem? Antes da gente começar a matéria? Então, pega aí o caderno, a apostila, só para a gente passar aí algumas coisas assim essenciais, né? Que são itens que vocês vão precisar diferenciar, tá bom? Então, vamos lá. O tecido muscular, gente, ele tem característica de ter um formato celular muito diferente, tá? Então, essa é a primeira característica, apresentar, dentro do estudo de histologia, né, que é o estudo dos tecidos, ele apresentar estruturas bem diferentes, tá? E é justamente por ele apresentar essas características celulares tão diferentes que vocês estão vendo aí, não é aquela célula mais arredondinha, bonitinha, eles são itens mais achatados, a gente vai acabar chamando eles não de célula, mas de fibras. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra fibra muscular, é a mesma coisa que eu estivesse falando de célula muscular, tá bom? Ou tecido muscular, tá? Então, é muito comum na linguagem biomédica, na linguagem que a gente for passar dentro do conceito de estudos de histologia, a gente chamar de fibras musculares, tá? Beleza? Pronto, mas e o que é fibra? É a mesma coisa que célula muscular, tá bom? A gente só vai usar o termo correto. Fibra muscular. Outra coisa essencial para vocês saberem é que a gente chama ela de função contrátil. O que é isso? Ela tem como contrair e voltar ao seu normal fazendo esses movimentos, tá? Então, somente a célula muscular tem essa grande característica de contração, tá? Então, a gente chama de função contrátil. Por quê? Porque ela nos dá movimento, tudo bem? Nós vamos saber agora a classificação daqueles que têm o movimento voluntário e involuntário. Mas, por enquanto, o essencial é saber que ela tem função contrátil, tá? Que é a função de movimento. Até aí, dúvida, galera? De boa? Por enquanto, tranquilo. Fechado. Terceiro item, galera. Pode ser que muitas das vezes, dentro de uma classificação, vocês vão ver os nomes sarco e mio, tá? Acho que até na aula, acho que o Thiago comenta isso, eu não sei se é o Paiva que acaba comentando com vocês, mas é porque todas as vezes que a gente tem essas composições sarco e mio, significa que é muscular. Então, se você tiver dúvida de algum tipo de proteína, alguma fibra que esteja aparecendo, se você lembrar desse nome, sarco ou mio, os dois vão se referir a estruturas musculares, sempre, tá? Então, isso é uma dica. Se você vê lá, por exemplo, sarcoplasma, que a gente fala, né? Ou miofibrilas, que são os dois termos aí que aparecem para nós, no citoplasma, são itens que têm a ver com o músculo, tá? Então, vocês sempre relacionem sarco e mio a tecidos musculares, tudo bem? Quarto item muito importante, tá? Eu falei para vocês que o nosso corpo, né, ele é um amontoado de proteínas. A proteína para o cabelo, para a unha. Então, tem a proteína para o tecido muscular, tá bom? E as proteínas que ajudam o músculo, principalmente a ele ganhar essa via contrátil que a gente fala, né? De ter essa característica de fibra muscular, são dois tipos de proteína, que eu vou chamar de actina e miosina. Repetindo o nome das proteínas, tá? Então, ele produz duas principais proteínas, actina e miosina. E só tem isso por causa do funcionamento da célula muscular, tá? São elas quem ajudam a que essa célula tenha um funcionamento bonitinho aí organizado. É através dessas duas proteínas do tecido muscular. Último informativo importante, a membrana plasmática dessas células, diferente das que a gente viu, que era
tinha às vezes uma composição um pouquinho mais fininha e tal. Nessa vez, gente, a gente vai chamar ela por um nome diferente, tá? Então, toda a estrutura de uma célula muscular, a membrana plasmática dela, eu vou chamar de sarcolema, tá? Então, se aparecer esse nome para vocês, a estrutura de sarcolema nada mais é do que a membrana plasmática da célula muscular, tá? A gente até então aprende o básico, né? O nome é membrana plasmática, não vou colocar que está errado, tá? Mas quando a gente se referir ao músculo, ao tecido, eu estou falando do sarcolema, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque vai aparecer como nome, sarcolema. E aí você não vai saber, às vezes, que estrutura que é essa. Nada mais é do que a membrana plasmática da célula muscular, tá bom? A gente já colocou que tem formato diferente, que são chamadas de fibras musculares, que tem função contrátil. Quando aparecer o nome sarco e mio, a gente vai relacionar a tecido muscular, tá bom? As principais produções de proteína dela é a quitina e miosina, que são os dois principais. E a membrana plasmática dela é chamada de sarcolema, tudo bem? Povo lindo, só uma observação quanto ao sarcolema. Nós vamos perceber que dentro da célula do músculo vai produzir muita mitocôndria. Mitocôndria é uma das principais organelas ali de função dentro dessa célula muscular. Aí eu pergunto para vocês, por que produz tanta mitocôndria assim para a célula muscular? Por que tem essa produção em excesso? Lembra que lá atrás, agora no último exercício, vocês tiveram que pensar no número de hemácias e número de leucócitos para pensar no caso do quadro clínico? Então, de novo, eu estou passando para vocês um exercício dessa forma. Pensa comigo. Você faz uma análise de um tecido histológico entre o músculo e o tecido de ósseo, vamos colocar assim. E aí você percebe que a produção de mitocôndria ela é muito maior no tecido muscular. Por que é maior? Além daí, kit Cacau Show, quando a gente voltar no presencial. Para flexibilidade? Mas por quê? Não sei. Eu sei que ela produz mais mitocôndria. Qual que é a função da mitocôndria? Fazer a respiração. Oi? Não sei, não saiu o áudio. Respiração, né? Respiração das células e o que mais que ela produz? Ela. Nossa, tem alguma coisa a ver com gene. Não é aquele ATP, senhor? Isso, muito bem. Ele produz ATP, tá? Que é aquela base de energia para a célula. Então, se ele produz muito ATP, muita energia, por quê? Porque o músculo é um dos itens que mais precisam de energia no corpo. Então, se você ficar com dúvida, professor, mas o que é o músculo? Gente, é a carne, pronto. Falando de um jeito chucro, para você entender, o que preenche a sua pele e o osso é o músculo, é a célula muscular. E é nela que vai ter muita produção de mitocôndria. Por quê? Porque você precisa colocar para ela energia, tá? Que é o ATP que a gente acaba produzindo, tá? Então, assim, como os nossos músculos estão sempre em movimento, ó, movimento o braço, movimenta isso e faz aquilo. É por isso que arde tanto assim, ó, quando você vai fazer os exercícios físicos. Porque você tá produzindo maior quantidade de energia, você está pedindo do corpo, tá? Então é por isso que ela produz maior quantidade de mitocôndria, tá bom? Beleza? Fechado? Então, ó, resumir todo esse conceito aí inicial de tecido muscular para vocês, tá? Coloquei em tópicos junto com vocês para vocês entenderem melhor, tá bom? Se a gente parar para prestar atenção aí no slide, eu já comecei dando o nome dos tecidos musculares, porque são os principais aí, são os que temos as principais vias. O primeiro, que a gente vai chamar de tecido de músculo cardíaco. O segundo continua sendo músculo estriado. E o outro, músculo liso, tá bom?
A gente vai ver essa composição. Tem o estriado esquelético, o liso e o estriado cardíaco, tá bom? Então, o primeiro aí que vocês estão vendo na imagem, olha aqui, ó. Todo mundo tá vendo aí? Sim, senhor. Sim? Então, o primeiro é o músculo estriado cardíaco que a gente fala, tá? Professor, por que estriado, né? Qual que é a diferença aí do estriado e do liso? Simples. Toda vez que eu falar para vocês músculo estriado, significa que parecem umas estriazinhas, sabe? São vários caminhos, tá? Várias marcaçõezinhas, tá? É como se fosse umas ranhuras, para vocês entenderem melhor. A própria estria, para vocês entenderem como que é. Então, são vários caminhos estriados mesmo. Não tem ali um músculozinho lisinho, igual vai ter no caso do próprio músculo liso, tá? Então, tanto do coração quanto a parte do estriado esquelético, a gente tem ali esses vasinhos condutores, as estrias, tá? No caso do músculo liso, não. A gente vai ter uma composição mais lisa dele, tá bom? Pro, como diferenciar eles, tá? Então, vamos com calma. Vamos entender primeiro o que é o tecido muscular, tá? As células do tecido muscular são denominadas fibras. Por isso que eu falei para vocês, fibra muscular. Tecido muscular. É difícil eu falar que é a célula muscular. É mais correto eu usar o nome fibra. Tudo bem? Possui capacidade de contrair e alongar. Isso é óbvio. O músculo ele já tem esse movimento. Opa, contrair e alonguei. Tudo bem? Então, tem esse movimento no músculo. Tá? Essa propriedade chamamos de contratilidade. Ok? Essas células têm o formato alongado e provém da contração muscular, que permite diversos movimentos do corpo. Se não tivesse esse item de contrair e alongar, a gente não tinha um movimento tão linear do corpo, tão bom do corpo. Tá? Os tecidos musculares são de origem mesodérmica e relacionam-se com a locomoção de outros movimentos do corpo, como, por exemplo, a contração dos órgãos, o próprio tubo digestório, do coração e das artérias. Já já a gente vai entender o porquê que eu estou falando de movimentos. E a gente até tem alguns deles que a gente fala de peristáltico, tá? Por quê? Porque dentro do músculo há aqueles que vão ser voluntários e os involuntários, tá bom? As células dos tecidos musculares recebem o nome de fibras musculares ou miócitos. Em seus citoplasmas são ricas em 2 filamentos proteicos, a actina e miosina. Já passei isso para vocês também, tá? Quais são os tipos do tecido muscular, né? Que foi aí que a gente parou. Eu vou chamar de estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. Então, tem aí os 3 tipos de tecido muscular, tá? Cada um deles vai adequar um papel dentro do nosso organismo, tá bom? E aí, ó, tá o primeiro apresentação aí vista em lâminas, tá? Então, se eu pegasse para ver os cortes transversais, ou o linear, né, a lateral do tecido, seria basicamente isso. Vejam lá como que é o tecido liso, por exemplo, que é o primeiro que se apresenta para vocês. Tem esse formatinho de pontas mais finas, né? E um núcleo só centralizado ali no meio, tá? Normalmente essas contrações são mais fraquinhas e lentas e são involuntárias. A gente já vai entender melhor isso, tá? O músculo cardíaco, aí já é mais estriadozinho, tá? Cheio de marcações, tudo bem? Contrações mais rápidas, fortes e contínuas. Tudo bem? E o último deles, músculo esquelético, tá? Aí tem uma contração forte, rápida, descontínua e voluntária, tá bom? Vamos entender isso melhor. Bora lá. O primeiro deles, eu vou chamar de tecido muscular liso. Tudo bem? Que é o primeiro que apresenta na apostila de vocês, na página 311, tá? Se você parar lá para olhar, tá escrito lá, tecido muscular liso, tá? Apresenta contração lenta e involuntária, tudo bem? Ou seja, não depende da nossa vontade, tá? Para que ele esteja no funcionamento normal. Por quê, professor? É o exemplo da bexiga, do estômago, do intestino, dos vasos sanguíneos.
Quando eu olho esse tipo de tecido muscular, eu não preciso ficar para ele assim, vai, vaso sanguíneo. Vai, manda o sangue aí para a direita, para a esquerda. Não, o intestino, peraí. Acabei de comer alguma coisa, estômago, intestino, trabalhem dessa forma, vai descendo aí bonitinho. Não. O músculo que eu tenho ali é peristáltico, tá? Já vai descer bonitinho. O músculo vai se mexendo de uma forma em que ele vai empurrando o alimento para que ele vá caminhando por nós. Desde o estômago até sair ou para o intestino delgado, intestino grosso, sair no bolo fecal. Ele tem um caminho já bonitinho de se fazer, tá? Então, os tecidos musculares, a histologia vai demonstrar para nós que ele já sabe o caminho certinho de fazer um sentido peristáltico. Quando isso é atrapalhado, por isso que a gente tem o vômito, porque bate e volta, tá? Que não é um sentido habitual do alimento fazer, tá bom? Só que eu tenho que lembrar que às vezes ele vai numa contração mais lenta, não é aquela coisa, eu comi e em 3 minutos já está lá no intestino delgado. Não, é algo mais lento, tá bom? Só que involuntário, correto? Eu não tenho como falar para ele, ó, faça isso. Não. Você se alimenta e aí o processo digestivo do estômago, do intestino, dos vasos sanguíneos, da bexiga, é involuntário. Tá? Inclusive, tem um exercício, que eu até coloquei aí ó, do ladinho, vocês podem olhar, é o exercício 2, da página 113. Ele pede para a gente completar essa tabela. Então, vamos lendo e vamos completando, tá? Então, o músculo, o tipo de músculo, músculo liso, ok? Como que é a contração dele? Lenta e involuntária. Tudo bem? Correto? Sim. Vamos para o segundo agora, tá? Que ele pede aí, é o cardíaco. Gente, é exclusivo do coração. Ah, vá, professor. Óbvio, né? O próprio nome já está falando. Tecido muscular estriado cardíaco, tá bom? Beleza? Então tem esse vínculo com o coração. Por quê? Qual que é o principal trabalho dele, gente? Bombear sangue. Só que não é de uma forma lenta, tá? Dessa vez é de forma rápida. Lembra que na última aula, quando a gente falou do sangue, eu comentei para vocês que às vezes o impulso deles é de 2 metros, né, de distância por segundo? Porque tem que ter rapidez para bombear o sangue, tá? Então, esse tipo de músculo, ele vai ter uma forma rápida de contração, tá? Só que, mais uma vez, você consegue mandar no ritmo do seu coração, no ritmo da sua pressão? Sim ou não? Não. Então, é involuntário, Tá. tá bom? Então, eu continuo tendo um tipo de músculo que o sistema nervoso é que vai comandar ele, e não eu, tá? Indiretamente, óbvio, tá? Então, a gente tem o liso, lento e involuntário. Tecido cardíaco, rápido e involuntário. O último agora que eu vou chamar de tecido muscular estriado esquelético. O próprio nome também já está falando, tá? Eu tenho ali ligado uma movimentação aos nossos ossos, tá bom? Por isso esse revestimento, né? Essa carne que envolve o osso. Então, na verdade, esse tecido é que eu vou chamar de estriado esquelético, tá? Dessa vez também ele tem uma contração rápida, tudo bem? Até mesmo por causa dos movimentos. E olha aqui para mim, ó. Tô falando com vocês e estou mexendo no braço. Isso é involuntário ou voluntário? Voluntário. É voluntário. Voluntário. Eu estou comandando todos os tecidos de ligação dos ossos, da parte esquelética, tá? E aí eu já não tenho mais só o sistema nervoso habituando. Aí eu tenho uma resposta voluntária. Então fica assim, ó, liso, lento e involuntário, cardíaco, rápido e involuntário, e esquelético, rápido e voluntário. Tá? Então, o único que a gente tem o total domínio dele, das ações do corpo, corpórea, são o tecido muscular estriado esquelético. Tá bom? Fechado? Top, gente. Entenderam aí até agora? Deixa eu ver que elas são para não me atrasar. Dúvidas até aí? Não? Tá Tem tranquilo, dúvida? senhor. Tranquilo? Então, vamos para o exercício. Vamos lá. Considere as seguintes fibras musculares, ok?
Você tem a primeira fibra, que é de contração rápida e involuntária. Tudo bem? Qual seria essa? Rápida e involuntária. Coração. Mas como é que é o nome do músculo? Músculo cardíaco. Ok. É rápido e involuntário, então seria o cardíaco. Tudo bem? A2. Fibras de contrações rápidas, mas voluntárias. Qual seria? Esquelético. Esquelético, muito bem, Ué. parabéns. E o terceiro, fibras de contração lenta e involuntária. Liso. Liso. Então, eu tenho ali as fibras 1, 2 e 3 foram retiradas, respectivamente, dos músculos. Eu já sei que o primeiro deles é rápido e involuntário, que é o cardíaco. O segundo é rápido e voluntário, que é o esquelético. E o último é o liso. Então, ficou cardíaco, Elétrico e liso. esquelético e liso, isso mesmo. Agora, ele pede um exemplo para cada um. Qual dos exemplos ali de órgãos seria o correto? Letra A, B, C, D ou E? Letra B, não é? D. Vamos colocar o exemplo? Vamos lá. A primeira fibra é rápida e involuntária. Rápida e involuntária é cardíaco. Então, qual que é o principal exemplo do cardíaco? Só pode ser o coração. Então, não pode ser a letra A, não pode ser a C e não pode ser a letra D. Só pode ser o coração. Ou é B Então, ou é D. A fibra 1 é coração. A fibra 2, rápida e voluntária, que é o esquelético. E aí? Acho que é o Coxa ou estômago tem algum vínculo com o esqueleto, com o osso? A coxa. a A coxa. coxa, porque ela é revestida por esse músculo e no meio dela tem o osso, tá bom? E o último, lenta e involuntária, que é o liso. É o estômago, tá? Então, só pode ser a alternativa B de bola. Tudo bem? Outro. Agora eu vou dar uma pausa aqui, só um tiquinho. Que já deu o horário, meu celular despertou. Eu coloquei para despertar, senão dá BO. Bom, então aqui o Pro já falou para vocês sobre actina e miosina. Tá vendo primeiro aqui, ó, é o músculo liso, como eu já tinha conversado com vocês, tá? Ele vai ter esse formatinho mais alongado, tudo bem? Normalmente, ele aparece muito para nós no tubo digestório, respiratório e vasos sanguíneos, tá? Ele é essencial para ter esse comprimento mais alongado, tal, tá bom? E aí os núcleos deles vão estar ali no meio centralizados. O esquelético, ó, já tem essa estrutura que eu falei para vocês. Ele é mais compridão, assim, né? Composto de fibras, bastante fibras, tá? E aí, um sempre paralelo ao outro. Então, meio que um do lado do outro, tá? São essas faixinhas transversais. E essas fibrinhas que eu falo para vocês é justamente essas ranhuras. Tá vendo esses arranhadinhos aí que tem? No desenho assim, ó, na lateral, tá? E aí eles vão ter vários e vários núcleos juntos, tá? Então, isso dá pra gente separar bem o tecido esquelético, tá bom? O outro é o estriado cardíaco, tá? Então, tem lá, as células possuem um ou mais núcleos na região central. O que separa bem elas? É o que eu vou chamar de miofibrilas, tá bom? Mais resistentes, porque, gente, não pode ter o rompimento do tecido do coração, né? Imagina se fosse um tecido mais fraco. Então, você pode ver que eles meio que se entrelaçam, tá? São células mais resistentes, que ficam intercaladas, tá? Porque senão, gente, toda hora eu teria um problema com o tecido cardíaco, a parte muscular cardíaca, tá? Então, por ter essa contração rápida e involuntária, ele precisa ter uma resistência um pouco maior, tá bom? O último tópico aí que eu vou colocar para vocês é o seguinte, a regeneração dos tecidos musculares. As células musculares não sofrem mitoses. Olha que legal. Então, a constituição dessas células é feita lá, ó, na fase embrionária. Você não continua fazendo mitose dela.
tá? Então, você não continua produzindo células dela muscular, tá? Existe o crescimento, tal, tudo isso. Só que, assim, são produzidas lá na fase embrionária. O que significa isso, tá? Quando lesado os músculos, alguns tecidos musculares, eles não se regeneram, tá? Então, casos de ferimento muscular, tecido muscular, ele é substituído por um tecido conjuntivo, que é aquele de cicatriz que a gente viu nas outras aulas. Ele vem e produz ali uma cicatriz, mas não tem como se regenerar, tá bom? Aí, gente, ó, vou pedir para vocês, por favor, né, fazer os exercícios. É bem tranquilo esses exercícios, eu achei bem facinho até, tá? Façam a correção, porque a gente precisa ir para o outro módulo, tá bom? Que é o módulo dos plateumintos. Senão vocês vão ficar sem orientação. Claro que vocês podem assistir a aula do Paiva também, né? O cara tá aí, outro nível. Os plateumintos, gente, eu deixei um tempinho menor para ele. A gente tem 3 questõezinhas sobre, tá? Não esqueçam, tá? Que um dos principais representantes aí para nós, eu já vou direto para a tabelinha, que essa tabela ela ajuda bem vocês, tá? Ó, aqui nesse tratamento, e tá falando sobre a teníase, a esquistossomose, vocês vão ver que ele tem aquela característica referente à falta de saneamento básico. A gente lembra que todos esses plateumintos, né, eles acabam sendo transmitidos justamente por causa da falta de saneamento básico, né? Infelizmente, a tia do meu tio, lá no Nordeste, ela morreu semana passada, justamente por causa de esquistossomose, tá? Que é a ingestão, muitas das vezes, de um micro-organismo, seja na água ou no alimento contaminado, tá? Então, assim, é um diagnóstico chato de se fazer, só que muitas das vezes, quando não feito num período correto, infelizmente leva a óbito, tá? Então, tem que ter esse tratamento da água, tem que lavar bem os alimentos, porque senão você acaba ingerindo isso, tá? Eu vou trazer direto para a tabela, porque a tabela ela é o resumo do módulo, tá? E fica bem mais fácil da gente ver. Conforme a gente for falando aqui, eu já vou colocando aqui algumas imagens para vocês diferenciarem as 3, tá? Então, primeira coisa, nós estamos falando das principais verminoses que são transmitidas para nós, seres humanos, tá? As principais. Quem são elas? Esquistossomose, teníase e cisticircose, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a imagem delas, tá? Só para vocês saberem aí diferenciar. Esquistossomose. Então, tá aqui, a gente até tem os desenhinhos do ciclo, né? De como tem ali o hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário, toda vez que vocês verem essa palavra hospedeiro intermediário, o próprio nome já está falando, hospedeiro. Então, ele hospedou essa doença por um período. Por que intermediário? Porque não é nela que vai acontecer todo o ciclo da doença, tá? Vai ser passado. Então, se tem um hospedeiro intermediário na esquistossomose, é justamente o caramujo, tá? Ele é o cara aí que pode transformar aquela larva inicial até ter o verme mesmo na pessoa, tá bom? Que é a chamada barriga d'água, tá bom? Olha a esquistossomose aí, ó. Tá vendo? Ela tem esse jeitinho mais alongado, tá? Aqui, normalmente, eles acabam se reproduzindo mesmo, tanto o macho como a fêmea, tá? É nesse item de reprodução. E aí ele vai se proliferando dentro da pessoa, tá? Tem algumas imagens mais fortezinhas. Deixa eu ver. Aqui, ó, a criança. Ela fica com essa barriga alongada, tá? Mas dentro não quer dizer que tenha... É um preenchimento, parece água. Você balança assim, ó, sai um barulho de água mesmo, tá? A esquistossomose é uma doença bem complicada. E mata muita gente, viu? Dentro do nosso país, principalmente porque cidades que não têm saneamento básico. Então tem lá, ó, esse ciclo vai passar pelo caramujo e aí volta para o ser humano, tá bom? O professor pode pegar como? Ah, você foi pescar num rio muito parado, ou água muito parada, né? Você tem esse contágio e acaba pegando a esquistossomose, tá? Então, isso vai desde as fezes do ser humano que tem ela, o caramujo acaba comendo aí base dessas cercárias iniciais, e aí ele vai transformando a doença dentro dele, tá?
E aí a parte final é quando a parte das cercárias já estão na água, tá? E é infectado através da pele do homem também pode ser, tá bom? O outro que aparece para nós ali na aula, deixa eu ver. Opa, abri a aula errada. Essa aqui. É a teníase, tá? Então, a teníase também tem essa característica desse verme mais alongado, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem quem que é a teníase. Acho que não quer fechar, não, esse trem. Teníase. Opa, azei não. Nossa, a internet não me ajuda, hein? Vamos ver o segundo aqui, ó. Que é a teníase. Ou tênia, né? Muito conhecida. O que acontece, gente? Você acaba comendo carne crua, tá? Essa é a diferenciação. E aí, nessa carne crua do boi ou do porco, você acaba pegando essa tênia, tá? Então, nós somos o hospedeiro primário, tá? Acaba passando esses ovos referente ao boi, né? Ou ao porco, porque tem os dois. Eu não sei, porque as letrinhas são bem pequenininhas, aí fica até ruim para vocês. Mas só para vocês entenderem, tá? Existe uma diferença de tênia que a gente chama da saginata e a solium, tá? Toda vez que eu falar de saginata, é uma teníase bovina, vamos colocar assim, tá? Ela ataca a carne do boi, da vaca, né? E a teníase solium é a que vai penetrar na carne do porco, tá bom? Então, essa é a principal diferença aí das duas, tá? Mas o contágio a gente acaba emitindo através da gente comer a carne crua de um animal que tenha tido essa teníase, tá? Então, apesar deles terem sido um hospedeiro intermediário, a carne vai vir com essa contaminação, esses ovos, tá? E aí vai acabar pegando esses ovos para o ser humano. Qual que é a diferença dela para a cisticircose? Deixa eu mostrar para vocês agora a cisticircose. Quando a gente fala lá da teníase solium, tá? Que é aquela principalmente encontrada nos porcos, né? Você acaba pegando esses ovinhos. E aí eles vão ter... Deixa eu pegar aqui, ó, um melhor ciclo para vocês mostrarem. Aqui, ó. Tá vendo? O homem acaba pegando da carne crua, tá? Pega esse ovo, esse hospedeiro definitivo que somos nós. Infelizmente, na carne crua, quando a gente vai pegar esses ovos, eles vão acabar caminhando até o cérebro, tá? No formato de larvas. Por que a cisticircose é tão mais perigosa? Porque ela mata, gente, é muito perigosa, tá? Então, tem que fazer uma neurocirurgia para ver se tem ainda a possibilidade de retirada. Mas boa parte deles, quando ataca o cérebro, acaba morrendo, tá? A cisticircose ela é muito mais perigosa do que as outras, tá? Só para vocês verem aí, ó, os ovinhos na carne crua, tá vendo? A cisticircose tanto bovina quanto a suína, tá vendo? São esses ovos horrorosos aqui que acaba criando e aí na carne crua ela acaba passando esse contágio para a pessoa, tá? Então vamos lá. Só para vocês entenderem, tá? Fase 1 aí, os ovos da tênia são ingeridos pelo porco. Fase 2, os ovos se transformam em larva. Fase 3, o homem ingere a carne do porco mal cozida ou crua, né? Contaminada. A larva, que estaria só no intestino do homem, ela acaba saindo e caminhando até os tecidos do músculo do cérebro, tá? E aí eu tenho o que eu chamo de cisticircose, tá bom? Então, ela não fica só parada no músculo. Às vezes, ela pode caminhar e parar no músculo, mas muitas das vezes ela acaba subindo para esses vasinhos menores, que é onde está o cérebro.
e aí, infelizmente, né, vem a óbito. Então é muito, mas muito perigoso mesmo. Eu até tenho uma cirurgia aqui para mostrar para vocês, mas eu não sei se vocês tomaram café da manhã, né? E as meninas, eu não sei se vocês têm nojinho. Então, acho melhor eu mostrar em outra aula, né? Não, senhor, mostra agora. Mostrei. Nossa, eu não comi Será? nada, senhor. Pode mostrar. Vocês não vão Sim. vomitar? É, Se vocês Claro vomitar, eu que tô não. ferrado, hein? Ó, só pra gente finalizar, Senhor, aí tô eu mostro aqui. comendo, senhor. Ah, você eu tá apago o comendo? Ah, é monitor, gente, sacanagem, pode- verdade? Ó, só pra gente finalizar essa das questões, Verdade, tá? senhor. É? Verdade? É ruim, né? Verdade, senhor. Eu acho que eu aviso pra próxima aula, pode ser? Aí eu venho com os vídeos. Aí todo mundo já vem meio preparado, né? Come direitinho e senhor. tal. Vai ser mais tarde. É porque senão a galera passa mal, Ju. Eu tenho um pouco de receio de vocês morrerem aí, vomitando, passando o dia zoado. Ó, vamos fazer essa questão? Se der, eu tento mostrar pelo menos uma delas em cirurgia, tá? O doente que apresenta cisticircose, que é essa última que eu mostrei para vocês, o que será que ele fez de errado, gente? Como que foi essa contaminação? Letra A. Nadou em água com caramujo contaminado? B. Foi picado por um atriatoma? C. Andou descalço em terras contaminadas? D. Comeu carne de porco ou de vaca com larvas de tênia? Ou E. Ingeriu ovos de tênia? Ingeriu ovos de tênia. E aí? Por que essa resposta seria a certa? Porque quando os ovos de tênia são ingeridos, a doença é a cisticicose, não é? É? Eu acho que sim, senhor. E aí, galera? Ajuda a Júlia aí, caramba. Pera. Cisticercose? É. Tô em dúvida da D e da E, senhor. E tecnicamente, É. Eu acho que é a D. porque tecnicamente, quando ele comeu a carne de porco, tinha larva, mas eu acho que antes tinha ovo, né? É, faz sentido. Eu acho que não é a D, porque quando as larvas são ingeridas, é a teníase que acontece, não é, senhor? Não sei. Eu tô legal, tô Ai, gostando senhor. dessa discussão aí. Vocês são tops. Ah, então acho que é a E mesmo. Mas se você ingerir ovo, não vai virar larva depois? E aí? Então, usem toda a inteligência do mundo, tá? Eu coloquei essa questão de propósito para vocês darem ali uma melhor resposta. Senhor, Tá? peraí, eu vou usar toda a inteligência do mundo. É a E, Vai lá. senhor, certeza. Tá usando a inteligência aí, ou é o Tô Pedro usando, que tô falou? usando, tô Eu acho usando. que é a E também, senhor. A afirmativa correta é a E, senhor. Por quê? Porque a inteligência do mundo falou. Ele Qual pesquisou do no quê? Google, certeza. Ah, ele Ó, pesquisou no ativamente vai, Google, isso tá sacanagem. Ele É, procurou fala a na verdade. internet. Quando, Você pesquisou na quando o internet, homem Pedro? ingere... Não, Ah. eu tô usando a inteligência do mundo, senhor. Ó, Fala o aí. homem, quando ingere os ovos do parasita com a larva, ele passa a ser hospedeiro intermediário, com possibilidade de apresentar esse nome aí. Cisticircose. É, isso aí. Cara. Então, mas Então Mas você pegou aí- a alternativa E, é isso? É a alternativa aí. Tá certo, senhor? A inteligência do mundo falou que tá. Depende de você. Você pesquisou no Google? Fala a Não, verdade. senhor, eu usei a inteligência do mundo. Que isso, cara. Então Ah, essa senhor, você... eu já falei o que eu acho. Eu gostei da acho que sua é E colocação, também, Ju. senhor. É aí? Tá bom. Então tem uma Então, pegadinha tô aí, certo? tá? Nenhuma dessas alternativas. E aí eu deixei essa pegadinha de propósito, tá? Porque a gente tá falando... vou deixar em segredo, vai. Não vou responder essa não. Ô, senhor, deixa eu fazer uma Fala aí. pergunta. A tênia bota ovo? Se a tênia bota ovo, sim. Dependendo do estágio que ela tiver, sim.
Porque assim, ó, eu só vou dar uma dica, tá? Só uma. Que, eu tô muito bonzinho, louco, já deixei muita dica. Ah, eu acertei Tem, isso no claro, visual. tem gente que respondeu certo, tá? Pode ficar sossegado, tá certo as respostas. Mas eu vou explicar igual a de ontem. Na próxima aula eu dou a resposta Meu certa. Deus. Eu só vou falar para vocês o seguinte. Não confundam teníase, correto? Com cisticircose. Apesar das duas terem uma similaridade muito grande, a forma de contágio das duas ela é um pouquinho diferenciada, tá bom? Então, se a gente até olhar aqui para o item de revisão, aqui ó, do conteúdo online, qual que é a diferença da patogenia das duas? Então, vamos lá. Eu tenho 3 verminoses, esquistossomose, teníase e cisticircose. Aqui eu tenho o parasita esquistossoma mansoni, que eu vou chamar, tá? Que é o esquistossomose. Aqui eu tenho o saginata e o solium, que é do boi e do porco, que aí vão ocasionar a teníase, tudo bem? E a cisticircose é só do porco. E eu deixei isso bem explicado para vocês na hora que eu apresentei o ciclo. Então, aí já dá para você saber qual que é a resposta certa, ok? Por isso que tem uma pegadinha lá no meio. Aí as patogenias, o que o pessoal sente, gente, quanto a esse tipo de verminose? Na esquistossomose, dor abdominal muito grande, diarreia, tá? Essa dor no fígado horrível, tá? Muitos até, dentro de alguns exames, pode ser comparado com, dependendo de como for o diagnóstico, com a cirrose hepática, tá? Então, essa insuficiência hepática pode ser que um diagnóstico seja meio confuso, tá? No caso da teníase, esse vômito excessivo, emagrece muito rápido, náuseas, fadiga, insônia o tempo todo, tá? Então, se torna até difícil de dormir. A cisticircose, dores pelo corpo inteiro, musculares. E aí, infelizmente, a epilepsia e cegueira, que aí são itens muito mais fortes por causa da invasão no cérebro, tá? O que acontece como transmissão? Aí agora eu vou dar a resposta, né? Eu sou bonzinho demais, tá louco, viu? A transmissão do esquistossoma. Tem uma penetração das cercárias, que são as larvas, tá? Pelo hospedeiro intermediário, que a gente representa pela sigla HI, tá? Que é o caramujo. No caso da teníase, ingestão de carne de boi, tá bom? Que aí pode ser a saginata, ou carne de porco, que é o sólio, tá? No caso da cisticircose, ruptura de anéis no intestino, que é a alta infestação de ovos. Então, você acaba ingerindo ovos da teníase, tá? Da tênia. E aí, esses ovos vão se transformar em larva, e a larva vai ultrapassar a parede do intestino e vai se habituar, ou no músculo, ou no cérebro, tá? Ou nos olhos, por isso que acaba acontecendo a cegueira. Dei a resposta? Dei não, né? Confirmei a resposta que vocês falaram agora há Sim, pouquinho. senhor. Ô, senhor, tenho uma dúvida. Pode falar. Já que isso pode meio que afetar o cérebro, pode levar à morte? Com certeza. É muito mais fácil morrer ali pela cisticircose do que até pelas outras duas. Mas não estou tirando a periculosidade das duas, tá? Se vocês verem os números de esquistossomose, teníase nos estados e regiões que não tem saneamento básico, é triste, viu? A gente fala muito de doença aí de dengue, covid e tal, mas, meu, essa doença mata muita gente lá pro lado do norte e nordeste, por causa da falta de saneamento básico, tá? Então, primeiro, a profilaxia dela. Saneamento básico para eliminação do caramujo. Então, aí você consegue tirar essa esquistossomose. Ou contágio da água estando contaminada. A teníase, saneamento básico de novo, tá? Tanto cisticircose quanto teníase, quanto esquistossomose, é ter um bom saneamento básico. E aí você ter o cuidado na ingestão das carnes mal cozidas, né? Então, ela tem que estar bem cozidinha, lavar bem os alimentos, e beber água tratada para não ter problema, tá bom? Então, gente, com isso vocês conseguem responder as questões da semana, tá bom? Galera, eu sei que eu falo muito, né? Mas é sempre para tentar auxiliar vocês aí o máximo possível nas questões, tá bom? Tô com saudade, molecada, tá? Beijo no coração, vocês são lindos. Tenham uma ótima quarta-feira e um ótimo feriadão aí para vocês descansarem um pouquinho, tá bom? Então, beijo Tá no bom, coração. senhor, pra você senhor. também. Tamo junto, Beijo. tá? Tchau, Fica com senhor. Deus. Tchau, senhor.
A revoar, mademoiselle. A revoar.